9h06. Dicas do autor. E agora, no quadro Dicas do Autor do Revista Justiça de hoje, eu vou conversar com o jornalista e escritor Rodrigo Lins. Ele é o autor do livro Internacionalize-se, Parâmetros para a Internacionalização de Carreiras Profissionais aos Estados Unidos. Rodrigo, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Rodrigo também, que antes de cumprimentar, foi também colunista aqui na nossa Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. Rodrigo, conte para nós um pouco da história desse livro. E conte um pouco, acho que é melhor você contar a sua história, que aí sim que motivou você a escrever esse livro. Bom, na verdade esse livro é fruto de uma investigação, né? Eu, como jornalista e imigrante, fui buscar ali nos Estados Unidos uma motivação profissional, uma elevação da carreira profissional, e acabei me deparando com um mundo completamente desconhecido, que é o mundo da imigração americana. A gente costuma ter acesso a informações muito limitadas sobre esse processo imigratório, e foi exatamente essa a minha inspiração, buscar ali uma forma de imigrar legalmente para os Estados Unidos e encontrar amparo na legislação da imigração americana, né? Ver como era possível fazer essa internacionalização e buscar essa oportunidade de trabalho nos Estados Unidos legalmente. E foi exatamente o que aconteceu. Há 3 anos eu decidi me mudar para os Estados Unidos e me debrucei sobre essa questão imigratória. Fiz uma série de entrevistas com advogados de imigração que me passaram ali então as possibilidades de vistos profissionais que o governo americano oferece para estrangeiros que querem entrar pela porta da frente nos Estados Unidos e trabalhar legalmente. Então, essa foi a minha força motriz da construção desse livro, e que a minha inspiração também se basava exatamente na questão de promover a informação para o brasileiro que quer levar a carreira profissional para os Estados Unidos. Né? A gente passa hoje por um processo de mudança do perfil do imigrante. O imigrante, há 10, 15 anos atrás, o imigrante brasileiro que ia até os Estados Unidos, ele ia para tentar alguma carreira, né? E hoje não. Hoje, o imigrante que vai aos Estados Unidos nessa perspectiva de imigração legal, ele leva a carreira profissional aos Estados Unidos. Então, tudo que ele construiu aqui é válido. O governo americano reconhece esse esforço e prestigia ele com a possibilidade de residir e trabalhar legalmente no país. No teu caso, você já tem o Green Card para trabalhar nos Estados Unidos, Rodrigo? Sim, o Green Card é um documento de residência permanente que o governo americano concede. Dentro desse visto imigratório que eu me qualifiquei e apliquei, que chama-se habilidades extraordinárias, eles já concedem diretamente o Green Card para profissionais que preenchem certos requisitos de alto escalão em suas expertises. Então, no meu caso, como jornalista, professor universitário, preenchi alguns dos critérios que eles solicitam nessa aplicação desse Green Card, e a partir de então eles me concederam o benefício de residir permanentemente nos Estados Unidos, podendo atuar tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Esse tipo de visto que eles oferecem para profissionais abrange diversas áreas do conhecimento, e os vistos são vários também. Então, profissionais de engenharia, tecnologia, áreas da saúde, todas essas profissões, né, podem qualificar para um visto de habilidades extraordinárias e serem recebidos nos Estados Unidos com o Green Card. Mas não adianta ir para lá também sem dominar a língua inglesa. O idioma é sempre um desafio. Geralmente o profissional que alcança esse nível de excelência na sua área de atuação no Brasil ou em qualquer outro país, ele já tem uma certa noção de outro idioma, um segundo ou até um terceiro idioma, né? Então, com certeza, o idioma ele é aí um diferencial que você tem, inclusive porque agora o presidente Donald Trump implementou o ciclo de entrevistas a esses imigrantes que peticionam para residir permanentemente nos Estados Unidos. Então, essas entrevistas são realizadas em inglês ou espanhol, e o imigrante pode escolher ali, né, a língua que mais lhe convier para fazer essa entrevista. Rodrigo, nesse livro lançado pela editora Ganzá, eu gostaria que você fizesse uma análise das principais dicas que você traz nessa publicação.
O livro contribui não apenas do ponto de vista, o livro contribui não apenas do ponto de vista legal, né, dos parâmetros legais ali, dos vistos que o governo americano oferece. Todas essas informações, elas estão disponíveis publicamente nos sites dos departamentos de imigração e cidadania americanos. O que eu fiz foi sintetizar isso numa linguagem fácil, acessível, para que todas as pessoas tenham o máximo acesso possível a essas informações. Mas, além disso, eu também trago algumas dicas do processo de internacionalização, fatos que as pessoas geralmente ignoram nesse processo. É comum que quando você pense em morar fora do país, você procure saber sobre o lugar que você vai morar, a escola que você vai colocar os filhos, como que vai ser o seu trabalho, mas você não se prepara, por exemplo, emocionalmente, né, para ficar longe dos seus familiares, abandonar amigos. Então eu trago também esse viés de preparação psicológica e emocional que o imigrante vai enfrentar nessa nova vida, né, como um aplicante de um processo de mudança imigratória permanente nos Estados Unidos. Rodrigo, temos uma pesquisa, um estudo feito pelo Datafolha que mostrou que, se pudessem, 62% dos jovens brasileiros iriam embora do Brasil. Essa pesquisa revelou ainda que 56% dos adultos com nível superior gostaria de deixar o país. E, claro, os Estados Unidos acaba sendo o país preferido para os imigrantes brasileiros. Para começo de conversa, qual a primeira orientação que você deixa para essa pessoa? Bom, a orientação inicial o jovem brasileiro, eu acredito muito na força do jovem brasileiro, principalmente a força intelectual. Eu percebo, nesse tempo que vivo nos Estados Unidos, eu tenho convivido com cada vez mais jovens imigrantes que são muito preparados, que são qualificados, que têm carreira no Brasil. Então, o que eu acho é que o jovem está preparado para poder levar a carreira para os Estados Unidos, do Brasil para os Estados Unidos, de uma forma a chegar no mercado americano sem perder em competitividade com qualquer outro profissional, seja latino, seja inclusive americano. Esse preparo do jovem brasileiro é que me motiva muito a confiar, né, que esse profissional consiga levar a sua carreira, levar a sua expertise para contribuir com a formação, com o mercado de trabalho nos Estados Unidos de uma forma coerente e séria, né? No livro você já coloca aqui os vistos profissionais disponíveis nos Estados Unidos, explica cada um, pelo que eu vi aqui, as categorias de cada visto. Depois temos ali o planejamento e preparação. Quais as principais falhas que você acaba encontrando nos brasileiros nesse quesito planejamento e preparação para irem morar nos Estados Unidos? Bom, a principal falha é o desconhecimento, a falta de informação que esses profissionais brasileiros, né, que essas pessoas que querem migrar para os Estados Unidos, elas têm. Eles não se sabe, os vistos que são mais populares no Brasil são os vistos de turista, os vistos de estudante e alguns vistos de trabalho, mas não se fica muito claro para esses imigrantes todas as possibilidades imigratórias que eles têm para chegar lá legalmente. O visto de estudante, por exemplo, ou de turista, não te permite trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Então o que eu vejo é que muitos brasileiros têm saído do Brasil, por exemplo, vão como turista, chegando nos Estados Unidos, eles cometem uma violação do status legal que o visto concede, ou seja, se você vai aos Estados Unidos com visto de turista e você permanece, você já vai com a intenção de permanecer, você está violando o status legal que o seu visto te concede. E isso é considerado, sob a gestão do presidente Donald Trump, um crime federal. Então, é esse desconhecimento que as pessoas têm, que é a principal falha e que leva à deportação de inúmeros brasileiros. Você não pode, por exemplo, mentir na hora que você entra no país. Então, quando você diz, vou ficar 10 dias em turismo e no 11º dia você coloca o seu filho na escola, você praticamente consolidou ali uma prova que você não tinha intenção de visitar, mas sim de residir nos Estados Unidos. Então essa é a grande falha que muitos brasileiros cometem ao tentar imigrar para os Estados Unidos, é não buscar também um apoio de advogados de imigração especializados, de escritórios, né, que ajudam nesse processo de imigração lá nos Estados Unidos, que conhecem a lei americana, que vão poder te dar esse amparo legal para você, enfim, chegar, como eu disse, né, eu costumo dizer, pela porta da frente dos Estados Unidos, sem problemas na hora de entrar ou de sair, enfim. E eu acho que é isso que está todo mundo muito atrás, né, hoje em dia.
Rodrigo, ainda nesse capítulo sobre planejamento e preparação, você fala que um dos itens, diferenças entre green card e cidadania. As pessoas ainda confundem isso? Sim, muitas pessoas, inclusive nesse processo de imigração, elas confundem os documentos que são provisórios dos documentos que são definitivos. E esse é um grande erro cometido pelos brasileiros. Ao chegar nos Estados Unidos, o mérito dessa petição que se faz para imigrar é concedido já no início, né? Esse é um visto especial que o governo americano trata como especial, então ele já vai conceder a possibilidade que você trabalhe, que você viaje, entre e saia dos Estados Unidos de forma legal, mas essa é uma autorização provisória. O que 90% dos brasileiros que aplicam para esse visto cometem de falha é imaginar que isso é definitivo. E aí acaba se violando esse status desse visto e chega uma hora que a decisão final chega e o processo acaba sendo, cometendo erros, enfim. E eu acho que esse é um erro corriqueiro. Então é importante que o brasileiro que imigra, que vai imigrar para o país, né, para qualquer outro país, nesse caso especificamente para os Estados Unidos, que ele identifique a legislação, que ele entenda quais são os documentos. Esse capítulo do meu livro eu trato exatamente sobre a cidadania e o Green Card, porque as pessoas confundem o Green Card com a cidadania, né? O Green Card é um documento de residência permanente que não retira a sua cidadania brasileira. Você continua sendo um brasileiro, mas um brasileiro que é autorizado pelo governo americano a residir nos Estados Unidos de forma legal. O Green Card tem validade, o Green Card você tem que passar por processos de renovação e você, depois de 5 anos que você detém o Green Card, você pode aplicar para uma cidadania americana. Então, e a cidadania é o que a gente já tem, né, como plena. Você já vira um cidadão americano, brasil-americano, nesse contexto de um brasileiro que imigra para os Estados Unidos. Então, a garantia fundamental dos direitos nessa questão de cidadania é concedida para o governo americano para quem tem Green Card, mas não é uma concessão imediata. As pessoas têm que levar um tempo de residência permanente até que elas possam qualificar para um Green Card, para uma cidadania plena nos Estados Unidos. Outro capítulo, 10 passos para internacionalização. O que você trata nesse capítulo, então? São dicas valiosas para quem pretende internacionalizar em alguns desses pontos, né, desses 10 passos. Eu cito as cidades. Por exemplo, as pessoas vão imigrar, mas elas geralmente imigram para cidades que elas visitaram como turistas. Mas não necessariamente aquela cidade será a melhor cidade para que ela resida nos Estados Unidos, a depender da área que ela atua profissionalmente. Então, por exemplo, nós temos em Orlando uma população estimada pelo Itamaraty de 111 mil brasileiros que moram em Orlando, por exemplo. E essa população que mora em Orlando, muitas vezes não tem ali, não encontra na cidade a forma correta de atuar, não encontra trabalho, e aí acaba se culpabilizando o processo imigratório, ou, não me adaptei aos Estados Unidos, mas essa adaptação, ela passa por um pré-planejamento, né? As pessoas têm que planejar a ida para os Estados Unidos e, inclusive, perceber esses detalhes que são importantes. Qual a cidade que mais tem atração, que mais tem força dentro da área que eu atuo? Primeiro ponto. Qual a cidade que o clima me agrada? Né, porque tem essa questão do clima, que as mudanças climáticas nas regiões americanas são bem distintas. Então, qual é o clima que mais vai me agradar? Como é que eu vou planejar essa questão do custo de vida? Né? Tem cidades extremamente caras, como Nova York, Miami. Então, assim, é esse pré-planejamento que eu estou tratando nessas etapas para que o brasileiro que leia o livro ele possa alcançar esse conhecimento prévio, né, e colocar isso no seu planejamento antes de chegar nos Estados Unidos, porque comumente a gente observa vários brasileiros que têm prejuízos ao chegarem nos Estados Unidos e fazer esse planejamento, que não é mais planejamento, já é remediação ali, né, da vida dele, quando ele já está lá. Então ele tem muito prejuízo. Às vezes o cara chega em Orlando, ele quer mudar para Nova York, ele quer mudar para Boston, então isso acaba sendo muito atrapalhado, isso pode prejudicar inclusive a situação imigratória dele. E Rodrigo, o capítulo Invista na Sua Imagem, do que você trata nele? Bom, o livro trata basicamente sobre a internacionalização da carreira, e grande parte das evidências que o governo americano pede para você, como profissional que deseja emigrar para os Estados Unidos, é que você tenha uma carreira que possa ser vista, que você tenha notoriedade social, que você tenha reconhecimento perante os seus pares, que você tenha um preparo, que você consiga metrificar e colocar em imagens e provas e evidências todo esse sucesso da sua carreira profissional.
E aí quando eu falo de invista em sua imagem, é porque é comum que os brasileiros profissionais que atuam no Brasil, eles tenham uma carreira de excelência, mas eles não registrem isso de modo geral, né? Eles não estão em evidência visual com essa questão. Isso é praticamente o que eu estou tentando dizer para esses brasileiros que têm intenção imigratória nesses vistos de profissionais que o governo americano oferece, é que os brasileiros precisam entender um pouco mais sobre como você aparece profissionalmente, participação em eventos, julgar trabalhos acadêmicos, ou enfim, algumas evidências que você precisa construir para entregar para o governo americano, mostrando que você de fato é esse expert na área que você se propôs a atuar, né, estudar e trabalhar. E vem a pergunta, até um capítulo seu, por que internacionalizei minha carreira? Por que, Rodrigo? Bom, a gente tem, nesse capítulo foi particularmente muito importante para mim escrevê-lo, porque como profissionais no Brasil, a gente vai sentindo um pouco da nossa carreira, né? Qual o nível da nossa carreira a gente está e o quanto a gente ainda tem para crescer. E eu acho que todo profissional passa por isso. Aqui no Brasil a gente tem, graças a Deus, e as oportunidades que a gente tem de continuar estudando, buscando conhecimento. A gente tem muitos profissionais com mais de uma graduação, com 3, 4 especializações, e isso mostra o interesse que esse profissional tem em continuar evoluindo, continuar buscando. Só que chega um momento que esse processo, você acaba, né, ok, já cheguei, já fiz as especializações, já busquei os conhecimentos, e aí surge em você aquela necessidade de tentar buscar algo fora, né? Eu acho que muitos profissionais têm isso, sobretudo hoje no mundo digital, globalizado, onde as fronteiras não existem mais. Eu acho que profissionalmente isso precisa começar a ser considerado. A gente tem profissionais japoneses que trabalham em Manhattan, a gente tem profissionais canadenses que trabalham na Flórida. Então, cada vez mais o mundo corporativo se transnacionaliza, né? E os profissionais também vão fazer isso. Isso aconteceu com as empresas e agora está acontecendo com a mão de obra. E eu acho que eu internacionalizei minha carreira justamente por isso, porque eu cheguei no estágio profissional da minha carreira que me permitiu visualizar esse cenário e falar, por que não? Por que não buscar um trabalho legal nos Estados Unidos e a partir daí começar uma nova etapa da minha carreira? E, Rodrigo, acho que uma outra informação muito importante para os brasileiros, muitos acabam sendo mal assessorados nos Estados Unidos, há muitos golpes, falsos assessores que acabam ludibriando esses brasileiros? Sim, existem muitas fraudes, sobretudo hoje nesse período digital que a gente vive. Existem muitos youtubers, muita gente gerando conteúdo na internet com informações falaciosas que os brasileiros que pretendem imigrar de forma séria, profissional, para não ter nenhum tipo de prejuízo, têm que tomar cuidado. Eu costumo dar algumas dicas para esse profissional, que é não confiar ou buscar informação sobre quem está propagando essa informação que você está consumindo. Por exemplo, a gente tem canais de YouTube nos Estados Unidos que são gerenciados por pessoas que não têm sequer status legal e que falam de vistos. Entende? Então, como que essa pessoa não foi capaz sequer de aplicar para ela esse conhecimento e está querendo vender isso para os outros? Então, é preciso tomar cuidado com as fraudes, é preciso tomar cuidado com as informações que circulam na internet, que muitas vezes prometem mundos e fundos e que a gente sabe, existe muita magia por trás desse sonho americano, mas na prática, para se consolidar profissionalmente falando, de forma séria, profissional, é preciso que a gente tenha, vá além, né? Vá além desse sonho americano, dessa expectativa e consiga materializar mesmo essa intenção imigratória de uma forma coerente. E o principal cuidado, informações na internet, tem que tomar cuidado. E uma dica importante contrate um advogado um escritório advocatício de imigração especializado na lei americana. A gente, como brasileiros, eu percebo uma grande dificuldade da comunidade brasileira no exterior de contar com esse serviço de consultoria, de contratar esse serviço de informação qualificada, por entender que isso é um custo adicional. E não é. Na verdade, é uma forma de você evitar ter prejuízos no futuro, né? Prejuízos que podem custar, inclusive, a sua reputação nos Estados Unidos e até aqui no Brasil, porque se você recebe uma ordem de deportação, isso pode, por exemplo, te prejudicar, você ser entendido como um criminoso. Isso é muito nocivo, né, para a vida das pessoas.
Eu quero agradecer a participação no quadro Dicas do Autor de hoje, do jornalista e escritor, que também já foi colunista aqui na Rádio Justiça, Rodrigo Lins. Ele é autor do livro Internacionalize-se, Parâmetros para Internacionalização de Carreiras Profissionais aos Estados Unidos, pela editora Ganzá. Rodrigo, muito obrigado por atender a Rádio Justiça e muito sucesso nesse livro. E aproveito para perguntar, as pessoas interessadas também podem encontrar na internet? Bom, eu que agradeço, é sempre um prazer contribuir com informação de credibilidade, qualidade aí para a Rádio Justiça. Eu admiro muito o trabalho que vocês fazem. Sim, é importante que as pessoas que têm interesse em migrar, elas podem encontrar as informações no meu Instagram, jornalista Rodrigo Lins, ou na minha página oficial do Facebook, @RodrigoLinsTV. Todas as informações do livro, de compra do livro, vão estar ali. As pessoas podem encomendar seus livros também para receber em suas casas por correio, enfim. E eu aproveito para convidar todos de Brasília, que estejam em Brasília, que queiram participar de um evento de lançamento do livro, nesse dia 2 de fevereiro, a partir das 10 da manhã. Nós vamos estar na 305 Norte, num espaço chamado 365, é um espaço colaborativo. Vamos estar ali para receber as pessoas que têm alguma dúvida, que querem também aí adquirir o livro. É um convite extensivo a todos que puderem comparecer. Repetindo então, esse local fica em qual quadra? 705 Norte, chama-se 365, é um espaço de coworking colaborativo. Está certo, Rodrigo. Parabéns mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. 9h27, o Revista Justiça faz uma pausa e na volta o segundo giro de informações do Poder Judiciário brasileiro. E ainda hoje...